Olá, ouvintes, esse é o Ouvindo Olhares, episódio número 6. Nosso programa aqui da Rádio Câmara Joinville, onde entrevistamos artistas, produtores e realizadores culturais aqui de Joinville e região. Estamos aqui nos estúdios da CVJ, entrevistando nosso ilustre convidado Altamir Andrade. Ele é cineasta, jornalista, professor de oratória e empreendedor social polímata nexialista. Calma, a gente vai chegar nessa parte, eu tenho algumas perguntas sobre isso. Meu nome é Pedro Gonçalves, eu sou artista visual. Aqui ao meu lado... Eu sou a Vi Ortiz, eu sou artista do audiovisual aqui em Joinville. E eu sou Altamir Andrade, então. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre a sua pessoa, sobre o seu trabalho? Tá? Só para introduzir o nosso ouvinte aí. Claro. A maioria dos joinvilenses me conhecem por conta do meu jornal, O Vizinho, né? Que durante muitos anos foi editado. Chegamos a uma marca histórica nacional, inclusive de termos uma tiragem de 100 mil exemplares distribuídos de graça em 100% dos domicílios joinvilenses, quando Joinville tinha só 98 mil domicílios, né? E nós distribuíamos 100 mil jornais, isso porque a gente não deixava nem casinha de cachorro sem receber o jornal, né? Naquela época. Então o jornal Vizinho me tornou muito conhecido na cidade por conta dessa iniciativa, que foi uma iniciativa de comunicação social, histórica e única no jornalismo brasileiro. O jornal Vizinho continua, ele não tem mais aquele formato, aquela linha editorial, mas ele continua. Eu trouxe uma edição recente aqui legal. dele, inclusive, que é uma edição focada na educação ambiental, vou até deixar com vocês, né? Mas também fui empresário na área de comunicação e eventos, então eventos como a FenaChup, a Festa das Flores, a Prolar, né? Sempre estive bem envolvido. E mais recentemente, então, desde que fiz o meu curso de jornalismo, que eu fiz já na minha idade madura, né? Comecei com 40 anos a faculdade, terminei com 50, e aí também caminhei pelo campo das artes, e aí apoiando a criação de um grupo de teatro, e depois me envolvendo na produção cinematográfica, agora com a produtora, com algumas obras, né, em destaque. Inclusive o nosso primeiro longa-metragem está circulando internacionalmente, o Palavra Presa, né, que foi resultado de um outro curta-metragem patrocinado por leis de incentivo municipal, que foi o Licença Poética, né? E hoje, então, a minha atuação está como um empreendedor social, porque através do Clube de Oratória e Liderança e do Instituto Vivacidade temos desenvolvido vários projetos, principalmente na área cultural, né? Então me qualifico muito mais, me identifico um pouco mais como documentarista cinematográfico. Vamos começar daí então, porque rolou faz 2 semanas, né, a mostra Joinville Faz Cinema, onde foi exibido o seu documentário Maré de Conflitos, né? Isso mesmo. Onde você fala ali um pouco da pesca artesanal da Baía da Babitonga. Ambos os documentários, na realidade, né? O Palavra Presa também foi exibido. Sim. Também foi exibido, Não, eu só queria perguntar também como é que surgiu a ideia de criar esse documentário e também eu queria te perguntar o que mais te marcou durante essas gravações, porque o filme ele retrata de perto, né, as famílias ali naquela realidade, né? Muito bem, Pedro. Na verdade, o Maré de Conflitos foi um processo de construção de muitos anos, né? Eu com o meu jornal O Vizinho, ele acabou tendo uma linha editorial muito focada, né, na área ambiental. Eu me tornei um ambientalista. Hoje eu sou membro do Observatório Ambiental, onde me especializei em receber denúncias de grandes crimes ambientais. Eu ganhei um prêmio em 2012 de parceiro da paz e da sustentabilidade da Agência Latino-Americana para o Desenvolvimento Sustentável, nessa minha luta ambientalista. E aí eu tive um olhar muito forte, porque a Baía Babitonga é um dos complexos
naturais mais belos do planeta Terra, que a gente aqui de Joinville e região não dá o valor. Na verdade, Joinville ficou de costas para a Baía Babitonga muito tempo, né? Transformou a Baía Babitonga na cloaca de Joinville. Todo o xixi e cocô de Joinville ia para a Baía Babitonga, né? Hoje não vai todo, porque inclusive eu fiz parte desse processo como ambientalista do grupo que tomou a iniciativa de criar um movimento para judicializar a prefeitura, para obrigar que ela implantasse o sistema de coleta e tratamento de esgoto, que efetivamente aconteceu, e hoje a Companhia Águas de Joinville faz um trabalho incrível, né? Naquela época tínhamos menos de 10% do esgoto coletado e tratado em Joinville, agora já está um pouco mais de 40%, que ainda é muito pouco, né? E a Baía Babitonga, inclusive, eu naveguei muito nela, comprei uma embarcação em face da beleza dela, naveguei muitos anos nela, me especializei em conhecê-la, né? Eu sou um amante da Bahia, visitei dezenas de ilhas, eu botei os pés nela, e aí fui conhecendo uma comunidade que Joinville não sabe, a maioria dos joinvilenses não sabe que existe. Ainda existe em Joinville centenas de famílias que vivem da pesca artesanal, né? Então, esse contato todo como ambientalista, como jornalista, e aí eu fiz um projeto também de pesquisa de patrimônio imaterial, chamado Pesca Artesanal, um olhar de perto, e essa pesquisa de patrimônio imaterial, né, Pesca Artesanal, um olhar de perto, que também foi financiado pelo SINDEC, me oportunizou ter acesso a estas famílias e aí captar imagens. Quando comecei o projeto, comecei já a captar imagens, que já imaginava um outro projeto para um documentário. Isso começou bem atrás, então. Muito, 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 né? Então, é um processo de uma construção de décadas, né? Uhum. Desde quando vim morar em Joinville. Eu vim morar em Joinville em 1977, eu só descobri que Joinville é uma cidade litorânea 3 anos depois, morando aqui. Você veio de onde? Eu vim de Balneário Camboriú, né? Então, aí foi uma surpresa muito grande para mim descobrir que Joinville... Então, veja, eu só fui descobrir que é uma cidade litorânea 3 anos depois de estar morando aqui. Aí já comprei minha primeira embarcação, era um caiaque, já vivia remando lá, depois eu comprei uma embarcação grande. E aí, então, esse envolvimento todo, né, com o ambientalismo, com os projetos de pesquisa, e aí culminou, então, antes do Maré de Conflitos, eu produzi um outro documentário que foi o Marinheiro do Rio Cachoeira, e que a gente, então, lança um olhar sobre o Rio Cachoeira através do único marinheiro ainda vivo que navegou no navio Catarina, que vinha até aqui, quase aqui em frente à Câmara de Vereadores. Nossa, né? Cara. Então, o Marinheiro do Rio Cachoeira é uma obra fantástica que está disponível na internet para acesso também. Depois o Maré de Conflitos, que foi uma continuação. A gente saiu, né, do Rio Cachoeira, de quando ele era navegável, né, e aí fomos para Baía Babitonga, né, como um todo, para o ecossistema da Bahia. E agora já estamos preparando o projeto pronto para a trilogia. Vem um outro filme, um outro documentário, que é quase uma continuação. Começa com Marinheiro do Rio Cachoeira, vem para o Maré de Conflitos e vem agora para um outro olhar, que é uma surpresa muito grande que eu vou dar aqui aos teus ouvintes. Dá um spoiler aí para gente. Na pesquisa que eu fiz de patrimônio imaterial de pescadores, eu convivi, né? E eu fui pescar, eu passei madrugadas, né, pescando com pescadores diversos de todas as atividades dentro da Baía Babitonga. E aí eu sempre perguntava, quantas ilhas tem na Baía Babitonga? Pescadores, netos, bisnetos de pescadores, gente que gerações, né, pescam na Bahia, o máximo que alguém dizia que tinha eram 30 ilhas, o máximo. E aí, para minha surpresa, né, fui me envolvendo com este grupo de pesquisadores de universidades, e o nome do meu próximo documentário será
206 ilhas. Nossa. Este é o número de ilhas que tem no ecossistema Babitonga. Que envolve 6 municípios, mas é que isso é um arquipélago fantástico, né? E que eu quero, na minha próxima obra, justamente trazer isto à tona, mostrar isto. E é muito interessante essa parte, porque a gente está com um projeto que, inclusive, o senhor foi um dos nossos convidados, né? Ontem na universidade a gente passou o Maré de Conflitos novamente. E falando justamente sobre isso, de que a gente não tem um conhecimento muito grande aqui em Joinville sobre a Baía da Babitonga, a não ser além desse ar idealizado, né? Que sim, é um lugar muito lindo, é a casa do sambaquis, é onde a gente tem uma das populações documentadas mais antigas do mundo, mas ao mesmo tempo não existe esse viés, esse olhar do pesquisador ou da pessoa que vai fazer investimentos para as comunidades que moram lá. Inclusive, quando a gente fala aqui de Joinville, tem a comunidade do Morro do Amaral, mas também tem outras que ficam ali na região. Existe sempre essa questão dos conflitos, existe sempre essa questão de reconhecer, ok, essas pessoas existem, mas a gente não tem tanto esse olhar de levar políticas públicas para lá, levar projetos de extensão das universidades de Joinville para lá. A gente tem diversas universidades de maioria privada, a gente tem uma universidade pública aqui, tem também, enfim, não sedes, mas, enfim, desdobramentos de outras universidades federais aqui também. E ainda assim a gente não tem um grande número de projetos de extensão, por exemplo, focados nas comunidades de Joinville que estão ali na Baía da Babitonga. Então, a partir disso, a gente vê a importância do fotojornalismo, a importância do cinema jornalístico e do documentário para conseguir trazer isso em evidência, né? A partir do momento que você traz um olhar audiovisual para isso, é algo que dá um pouquinho mais de evidência para essas coisas. Então... Sim, Vitória, concordo contigo. E o filme, né, esse documentário, Maré de Conflitos, que de todas as minhas obras é que eu tenho mais paixão, mais carinho, né? Porque é uma construção de décadas que se coloca no audiovisual, né? Faz justamente isso, né? O Maré de Conflitos revela para a sociedade joinvilense a comunidade pesqueira. Maré de Conflitos revela aquilo que é, como diz a bióloga, né? A Baía Babitonga, a identidade da Baía Babitonga é a pesca, tanto é que Joinville região é onde reúne no planeta Terra o maior número de sambaquis do planeta está aqui. E isso é acúmulo de restos, né? De pesca, de pescados, de civilizações milenares usufruindo da vocação natural da Baía Babitonga, que é a pesca, e que nós estamos destruindo ela de 2 vieses. Foi de um crime ambiental cometido numa época em que não havia tanta consciência e que ele foi se acumulando em quase 100 anos, que foi o fechamento do Canal do Linguado. Esse é um dos maiores desastres ambientais do planeta Terra, que está aqui em Joinville, aqui nessa região do ecossistema. O assoreamento que atingiu ali a região é algo assim absurdo. A gente perdeu material arqueológico, a gente perdeu pessoas que estão morando ali, perderam tradições por conta disso. A gente está aí nessa questão da ameaça a esses povos que são tradicionais ali na região, porque hoje em dia você quer lugares onde eles faziam pesca, que você conseguia ali fazer uma pesca numa profundidade de 3, 4 metros. Hoje em dia você não consegue mais passar com um barco. Não, nem na maré alta consegue passar. E na maré baixa já não tem mais água nenhuma, né? E este crime cometido naquela época, né, este grande erro, esse desastre ambiental cumulativo, está para ser reparado, né? Eu faço parte desse grupo que ficou lutando com o Instituto Viva Cachoeira, agora Instituto da Viva Cidade. Participamos do grupo Pro Babitonga há muito tempo, que continua. Então está aí para ser resolvido, a reabertura já está bem encaminhada, né? Eu faço parte do grupo que lá em 2008 nós deitamos lá na BR para não deixar que acontecesse a duplicação da SC. Porque se tivesse feito a duplicação, jamais reabriria. Agora tem essa oportunidade, né? Mas então é possível reverter a situação? Sim, isso já está confirmado, os estudos estão aí muito bem esclarecidos, e aí agora só depende
daquele que provocou o fechamento decidir pela reabertura, que é o governo federal. Só compete a ele, né? E o outro grande crime agora que acontece, que eu como ambientalista qualifico como crime, e que ele vai ter um poder de destruição ainda maior e mais rápido do que esses 100 anos do fechamento do Canal do Linguado, e que o Maré de Conflitos denuncia e mostra isso, é o excesso de empreendimentos portuários que está sendo planejado, que está sendo licenciado de forma equivocada e criminosa, inclusive, pelos órgãos licenciadores, na Baía Babitonga. Então, esse excesso de empreendimentos portuários, se eles se concretizarem todos, é um volume de quase 15 empreendimentos no total. Tá? É uma coisa absurda, num ecossistema tão pequeno e tão frágil como é o ecossistema Babitonga, e tão importante. Importante, Vitória, tu tá louca de vontade de falar, mas eu preciso dizer isso. Porque é o seguinte, ó, mais de 70% de todo pescado, da pesca industrial, e eu não estou falando ainda artesanal agora, da costa catarinense, em algum momento da sua vida, passou por dentro da Baía Babitonga. Destruir o ecossistema da Baía Babitonga é destruir 70% da indústria pesqueira catarinense. Então, olha que loucura que é isso, né? Então, esse excesso de empreendimentos portuários que o Ministério Público Federal, com uma competência incrível, fez essa denúncia, esses levantamentos. Nós, do Instituto Viva Cidade, fazemos parte deste grupo que apoia essa iniciativa dos Ministérios Públicos, demonstra que os empreendimentos portuários que já estão licenciados, só os que já estão, se acontecerem todos, até o ano 2080, foi esse projeto, esse levantamento feito, eles vão ficar sobrando, eles estão superdimensionados. E aí o que vai ter é o seguinte, é um grupo que tem muito dinheiro tentando fazer e fazendo seu empreendimento, e depois uma concorrência para tentar quebrar outro grupo de empreendimento que vai virar um esqueleto em cima de onde era a mangue, as margens da Babitonga, e a população, e a destruição ambiental já aconteceu e não recupera. Então é este absurdo, Vitória e Pedro e ouvintes aqui da Rádio Câmara, que a gente, como ambientalista, tem que tentar entender, porque não tem lógica, não há bom senso nisso, né? O planeta está aí, o planeta está com febre, né? Amanhã eu faço parte do grupo que está organizando o 4º Fórum Brasil ODS, que começa amanhã. Eu estarei lá no palco junto com gente do Brasil todo, gente do Itamaraty, gente do Ministério do Meio Ambiente, personalidades internacionais. Nós estamos denunciando esse caos e tentando encontrar solução para diminuir, né, este caos ambiental em que a gente vive. Mas eu vou deixar vocês perguntarem. Não, eu só ia fazer um comentário que, enfim, não tem demanda para isso, né? É conhecido isso já, não existe motivo para isso, não só... E quando a gente fala de empreendimento portuário, a gente não está falando só de portos para, enfim, exportação, importação. A gente também está falando da parte portuária para coisas privadas, gente. Instalação de, tipo, iates ali, tá ligado? São coisas que não têm demanda. São coisas que são para a elite, sabe? E, assim, a gente pode falar que é uma questão de lazer, mas, assim, se tá tendo um impacto tão grande na questão ambiental, não faz sentido. Inclusive, falando sobre essa questão ambiental, não sei se o senhor conhece o projeto Toninhas do Brasil. Eles também, com certeza, conhecem. Eles também fazem essa questão da produção de documentários ambientais para essa questão da conscientização. E o projeto Toninha, ele conversa justamente sobre isso, sobre como essa saturação da Baía da Babitonga teve um impacto quase irreversível em uma espécie ameaçada, né? Que é a toninha, que é o menor golfinho do mundo, basicamente. E uma criatura tão frágil, né? E que ao mesmo tempo é tão resiliente, tão difícil de se achar. É um animal que é praticamente invisível, assim, tá ligado? É muito difícil você achar ele dentro da baía por conta das propriedades dele, né? Cor, tamanho, comportamento. E ainda assim, a gente quase conseguiu acabar com a espécie inteira. Simplesmente por falta de planejamento e por falta de conhecimento e reconhecimento das comunidades, por falta de escutar comunidades tradicionais e de levar em conta o planejamento urbano, né? Porque
eu acho que muitas vezes as pessoas olham isso e pensam só na questão de uma urbanização que pode estar acontecendo. A gente tem lugares como Itapoá, que passaram por uma leve urbanização após a implementação desses portos, mas se a gente não levar em conta a questão ambiental, qual que é o sentido? Essas cidades vão acontecer, elas vão estar ali, mas qual que é o futuro delas? Hoje Itapoá é a cidade que tem a maior taxa de crescimento de Santa Catarina. Né? Eu concordo contigo e até digo o seguinte, Vitória, e aí no caso das Toninhas, a gente tem que fazer um reconhecimento aqui, como fazemos nós no Instituto Viva Cidade, do papel da Univille, né? A entidade que fez com que a Toninha aparecesse, né? É um projeto maravilhoso da universidade, a importância das universidades, né, efetivamente se envolverem, né? Se deve, né, à Univille esse reconhecimento, essa preocupação e tantas coisas que foram impedidas, que já poderiam ter extintos, né, essa espécie que é raríssima e única, né? É um dos poucos ecossistemas do planeta em que a Toninha é vista aqui na Baía Babitonga. Então, o potencial desta Baía, Pedro e Vitória, veja o seguinte, nós como ambientalistas fizemos um levantamento do valor ecossistêmico da Baía Babitonga. O valor ecossistêmico, que foi um trabalho de pesquisadores internacionais em que eles conseguiram, então, criar um mecanismo para medir de produtos, de serviços que o ecossistema faz para o planeta. Se nós tivéssemos que produzir artificialmente, né, os benefícios que a Baía Babitonga oferece naturalmente, né, quanto custaria isso para nós? Né? Então, mediu-se de benefícios ecossistêmicos para o planeta Terra, para a comunidade, quanto que o ecossistema Babitonga protegido oferece à humanidade e a nós que somos os privilegiados. A bagatela de apenas 5 bilhões de reais por ano. Só isso. Somando todos os empreendimentos portuários que estão em licenciamento, licenciados em previsão, eu duvido que, somando tudo, se todos eles estivessem operando, gerassem 5 bilhões de reais de lucro em benefício da população, da sociedade. Vão gerar para os bolsos dos seus donos. E não vai ser esse dinheiro todo. Então, para beneficiar alguns, botar uns milhões de dólares no bolso, vamos destruir um sistema que gera um serviço ecossistêmico de 5 bilhões de reais por ano. É uma coisa absurda, né? Totalmente ilógica. E só uma coisa também, quando a gente fala sobre essa questão das universidades, acho que é muito interessante a gente pensar nessa questão de como cada vez mais a gente precisa relembrar qual que é a importância da produção cultural, porque hoje em dia a gente tem algumas universidades de artes, cinema, que estão fazendo produções culturais voltadas para a Baía da Babitonga. Então a gente tem que pensar sempre nessa necessidade de todas as áreas precisam focar na questão ambiental, porque a questão ambiental é o que nos compete no fim do dia. Não adianta. A gente pode estar falando sobre diversas coisas, mas se a gente não pensar no nosso meio ambiente, e meio ambiente é o meio que você vive. Meio ambiente não é só, vou falar de maneira vulgar, não é só mato, para quem não gosta de mato. O meio ambiente também é a sua cidade, como ela é mapeada, como ela é urbanizada, como ela impacta as cidades vizinhas, como tem essa correlação com o outro, a população que mora ali. Então, como tudo isso passa por essa questão do poder legislativo, do poder executivo, e como é muito grande essa necessidade de você, como produtor cultural, se envolver. Claro, nossa, agora é a melhor pergunta que a gente tem para discutir aqui. Vamos falar de Maré de Conflitos. Vamos falar de políticas públicas. Vocês acham que Maré de Conflitos, que faz uma denúncia poderosa, inteligente, com uma fotografia belíssima, né? Ele teria se viabilizado se, por exemplo, eu tivesse tentado conseguir viabilizá-lo através do mecenato da lei municipal do SINDEC?
Com certeza não, se fosse através do mecenato, porque faz uma denúncia ao maior poder que hoje domina a nossa região, que é o poder econômico. Eu estou denunciando grandes empreendimentos portuários de milhões de reais, de bilhões de interesses fantásticos em destruir a natureza para o lucro do capitalismo mercenário. Não se viabilizaria. Só se viabilizou porque existe o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. Exato. Tá? E é uma obra belíssima que está aí provocando, tanto é que eu estou aqui por causa dela, conversando, né? Com certeza. Provocando, e que está provocando em vários momentos, e aí também é uma outra coisa. Então, é dinheiro público, que foi uma merrequinha, tá? A gente sempre tem muito pouco dinheiro para produzir obras, né? E aí que precisam ter um impacto muito maior do que a gente recebe. E aí os norte-americanos olham para a gente e ficam maravilhados. Como é que a gente consegue fazer obras tão fantásticas com quase dinheiro nenhum? Porque eles têm 500 vezes mais e não conseguiriam fazer. Mas a gente faz, nós somos criativos e somos determinados. E aí, complementando, então... E aí a gente tem esse momento, inclusive, né, um momento onde o SINDEC, o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, que foi pioneiro, né, Joinville, com o SINDEC, virou referência nacional, um sistema fantástico, que eu inclusive fiz parte dessa turma lá atrás, né, que ajudou a trazer esta lei para dentro desta casa legislativa que aprovou e que se tornou uma referência. E aí, transcorrido tanto tempo, nós, inclusive da área cultural, percebemos que precisa fazer uma mudança, que ele já está precisando de ajustes, né? E aí tomou um caminho, né, em que nós, os artistas, os produtores, e principalmente da área periférica da cidade, começamos a perceber que o caminho pelo qual estava trilhando essa mudança do SINDEC iria colocar em prejuízo a maior parcela dos produtores e da sociedade envolvida na cultura. Eu fiz parte, agora recentemente, no ano de 2003, do grupo, inclusive, que visitou eu e mais algumas pessoas, artistas da área cultural, com o apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que eu também estava dentro do Conselho. Nós viemos aqui e visitamos todos os vereadores, gabinete por gabinete, demonstrando que aquilo que estava se propondo de mudança no SINDEC iria colocar em prejuízo a grande maioria, a maior parte das pessoas envolvidas na cultura. E nós saímos daqui maravilhados em 2003 pela receptividade que tivemos dos vereadores, porque havia um movimento para mudar, por exemplo, porque hoje o SINDEC, 50% dos recursos do SINDEC vão para o mecenato e 50% vão para o fundo municipal, né? E aí o que estava se fazendo era mudando isso, e nós estávamos com um discurso, né, de que tinha que mudar e tinha que fazer com que 20% fosse para o mecenato e 80% para o fundo, que é para ampliar ainda mais esta capacidade de capilaridade, de levar a cultura para a periferia, para a arte, porque o mecenato só consegue captar quem tem uma capacidade, uma habilidade de saber escrever muito bem um projeto, porque precisa ir buscar nas empresas. Um projeto que acaba tendo também um apelo maior para o que as empresas querem, para a visão de Joinville. Isso é uma coisa que nem sempre a gente... Uma obra não precisa ser só o que as pessoas querem, elas precisam ser o que as pessoas precisam. Se uma obra é provocativa, mas só que ao mesmo tempo ela se encaixa em todas as questões de um edital, então faz sentido ela passar. Mas nem sempre vai fazer sentido ela receber incentivo público, ela receber incentivo privado. Sim, exato. Porque tem que estar alinhado com os interesses da própria empresa. Uma empresa que não... Não são nem coisas provocativas, muitas vezes. Se você tem um projeto focado para idosos, sua empresa tem ali um relacionamento maior dessa questão filantrópica com instituições de idosos, essa empresa vai focar em projetos para idosos. E nisso a gente tem uma seleção maior, mas isso não é uma seleção de uma questão de triagem. Não é uma triagem que é positiva.
É uma triagem que é a partir dos interesses do que cada empresa quer. Perfeito. E aí eu vou te dar um exemplo de uma outra obra minha que é maravilhosa, que chama-se Anas, tá? E que eu viabilizei ela também no sistema de incentivo, no Sindec, e via mecenato. Essa foi para o mecenato. Por quê? Por que eu tinha tranquilidade de que teria condições de captar facilmente no mecenato? Porque Anas é uma obra em que ela conta, ela traz no documentário o empoderamento feminino na agricultura orgânica familiar. E aí é uma obra que destaca 3 mulheres agricultoras, né, de Joinville e região, fantásticas, e o empoderamento feminino. E aí, por que eu tinha certeza que no mecenato eu iria conseguir viabilizar? Porque as empresas que eu tinha mapeado para fazer contato, eu sabia que os presidentes dela tinham no seu histórico pais agricultores. Então, aí eu chego com um projeto de um documentário como esse na empresa, ele olha e diz, oh, bacana, mas se eu chegasse lá com maré de conflitos no mecenato, esse não, vamos dar para outro. Percebe? É isso que você coloca, Vitória. Então, é um processo natural, não é que a empresa tenha a má fé de dizer não, isso eu não quero, é aquilo que está mais de acordo com o olhar dela, né? E isso é muito difícil, porque a arte... Limita o que o produtor cultural da cidade pode fazer. Porque aí a arte tem que começar a ser útil. E a arte não tem utilidade, não deve ter utilidade. Você pode tirar o papel provocativo da arte, né? Exato, porque esta é a função primordial da arte, né? A provocação que Maré de Conflitos está fazendo é uma provocação fantástica, né? A provocação que Anas faz é uma provocação fantástica, né? Então, e várias obras da mostra, eu estava lá quando um documentário chamado Memórias Invisíveis, né? Que era um documentário que resgatou uma história, que eu sou vizinho do cemitério público municipal, e eu não sabia que o primeiro manicômio de Joinville era onde é o cemitério público municipal. Essa era uma história que estava escondida até o dia que eu assisti esse documentário. Este é um exemplo fantástico. Esta obra, ela tentou se viabilizar através do mecenato. Não conseguiu. Passaram todos os prazos e não conseguiu. Por quê? Porque é uma obra que resgata uma história que é melhor não ser contada, deixar escondido, né? Tinha uma história de higienização ali, deixa fora. E aí não se viabilizou. Aí ela apresentou o projeto no fundo. E aí conseguiu passar e o projeto se viabilizou e ele estava aí, né? Então, esse é um exemplo muito bacana de a gente dar, né, da diferença desses dois. E aí a nossa luta, Vitória, tá? Já deixa eu falar. É justamente, naquele grupo, a nossa luta é para que haja uma mudança, sim, mas que haja uma mudança para que dos recursos destinados à cultura do Sindec, 20% vá para o mecenato e 80% para o fundo, porque isso é muito mais democrático. E o que a gente está vendo agora é que tramita nesta casa, inclusive veio do prefeito, assinado, e eu conheço o prefeito, conheço a família dele, o pai dele, a mãe dele, eu acho que ele foi enganado. Eu acho que alguém se enganou e inverteu, botou 20 para o mecenato, e ele não viu e passou e ele assinou. Não, prefeito Adriano Silva, tem um erro, tem um equívoco, se ele estiver ouvindo, inverteram, alguém digitou errado, entendeu errado, porque nós estivemos aqui na Câmara de Vereadores, conversamos com todos os vereadores, eles concordaram com a gente. Essa mudança tinha que ser 80% para o fundo e 20% para o mecenato. Até porque quem vai se beneficiar do mecenato são empresas que, na maioria, pessoas, produtores culturais, que têm competência técnica, intelectual para escrever bons projetos, para convencer gente que sabe ler, interpretar e dar valor. E aí nós temos
o PIC, o Programa de Incentivo à Cultura Catarinense, que tem muito mais dinheiro. E nós temos, os programas, né, os projetos federais, que inclusive Palavra Presa, meu primeiro longa-metragem da minha equipe, também se beneficiou de recursos da Ancine, né? Então, não é qualquer um que consegue buscar dinheiro, né, lá da Ancine Federal. E não é nem só um limitador de qualidade em questão de escrita de projetos. Escrever um projeto é algo que é muito difícil, mas também é formulaico. Você pega o jeito com o tempo. Mas também é limitador a partir de forma. Quando a gente fala de produção, não só cinematográfica, mas também dos outros tipos de arte, de arte e cultura que se encontram dentro do SINDEC, a gente também pode falar de forma. Poxa, você tem documentários que são mais experimentais, é muito mais difícil você convencer uma empresa a investir nisso. Muito. Tem documentários como Manguezais Entre Nós, que também é um documentário ambiental, que eles fazem toda uma construção que ela é puramente experimental. É performance artística de uma pessoa se interpretando como se ela fosse manguezal e interagindo com pessoas de comunidade indígena que moram ali na região. Poxa, como que você vai passar isso para uma empresa que muitas vezes vai ter, sim, um olhar muito mais institucional da arte que tem que ser produzida em Joinville? A gente não pode se iludir nessa questão de que qualquer projeto cultural que for de uma qualidade muito boa vai convencer uma pessoa que vai fazer um investimento só porque ela é de uma qualidade muito boa. Às vezes a forma não vai atrair aquela pessoa que vai estar investindo. E a partir disso cabe ao poder público que ter um olhar, não diria mais cego, mas só que ter uma lente neutra a partir disso. A partir do momento que você tem o incentivo vindo do poder público, você tem um leque de possibilidades que vai sair dali em questão da forma que as coisas são produzidas. A forma de um filme, a forma de uma performance, a forma de uma oficina, as provocações que traz também na parte visual, na parte estética, são coisas que também dependem do tipo de incentivo que ela recebe, né? Claro. E aí, Vitória e Pedro, eu quero dar um outro exemplo de uma obra que jamais teria acontecido e que aconteceu por conta de ter sido financiada pelo fundo. E que, mesmo depois disso, criou uma polêmica incrível mas é arte que é o Gritos do Sul, da cineasta Faia, né? Que o filme provocou reações impensadas que iria provocar de gente que levou para um olhar totalmente diferente, mas é arte. A arte é isso, a arte está aí para fazer provocações mesmo, né? E que, inclusive, a cineasta passa por um processo que não há dúvida até de perseguição, né? Tá com problemas incríveis por causa de uma obra. E aí é a obra cumprindo o seu papel. Porque se uma obra artística não provoca, não é arte, é publicidade. Uhum. É publicidade. Se não provoca nada, é publicidade. Então, a arte faz essas provocações e permite que a sociedade se reveja de seus valores e se organize, né? E se atualize e tome outros caminhos, né? Então, são inúmeros os exemplos. Então, a mudança que se prevê no SINDEC é algo que precisa ser muito bem discutido e olhado com muito carinho. É um sistema fantástico, é um sistema municipal de desenvolvimento pela cultura. E que tipo de desenvolvimento cultural nós queremos na cidade? Nós queremos um desenvolvimento cultural que tenha olhares de toda a sociedade, né, e que oportunize as periferias, que o fundo permite isso, ou um desenvolvimento cultural focado numa área muito minúscula, central, né, que será então financiado pelo mecenato, que é o mesmo núcleo de sempre, que fica concentrado praticamente na CIG. O que a gente quer, né? Uhum. Então, esse é um olhar que a gente tem que ter nessa lei que está tramitando. E aí. o SINDEC, como uma lei municipal, né, ele tem um papel importante de ser aquele pontapé inicial para o cara daqui para frente, a partir daí começar a pegar incentivos estaduais ou até federais, né, uma Ancine, alguma coisa mais, para o cara poder começar. Que foi que aconteceu comigo? Eu não sabia nada. Eu aprendi dentro do SINDEC, que me permitiu, e aí eu cheguei até a recurso estadual e a recurso federal. Né? Então, é isso mesmo. Permite, né, o desenvolvimento dessa indústria
e aí especificamente da cinematográfica, que é poderosa, né? Uma indústria que produz muito, né? Que gera muito emprego, muita renda e que ajuda a sociedade a enxergar de um olhar diferente. Quando né? você tem esse olhar que é muito empresarial da arte, você acaba colocando meio que um antolho, assim, em como a sociedade vai se desenvolver. E isso não funciona em cidades que são... tantas pessoas já falaram isso, né? Cidades que são cosmopolitas, como Joinville. A gente tem tantas pessoas. Acho que a gente fala isso em todos os episódios. Mas é uma cidade tão diversa. Não faz sentido você colocar um entolho, não faz sentido você colocar um guia de como essa cidade deve se desenvolver. Ela tem que ser desenvolvida livremente, não importa quais são os desdobramentos e os galhos que vão sair disso. E, enfim, sobre essa questão até de geração de renda, né? Eu acho muito interessante levar isso e pensar como, até mesmo, documentários como Maré de Conflito. A gente pensa no cinema como algo muito garboso, assim, eu acho, muitas vezes. Mas só que é sempre uma coisa que envolve muito essa questão de produção para renda local mesmo. Quando a gente pensa em produções em lugares que são marginalizados, a gente está pensando até no desenvolvimento econômico daquela região. A gente falou isso no episódio passado, mas, enfim, como festivais, por exemplo, têm esse impacto no desenvolvimento econômico da cidade. Como que você gravar um documentário vai ter um impacto por pelo menos 2 meses, ou uma semana que seja, naquela região específica, naquele bairro específico, nessa questão econômica. Quando você vai lá e você leva uma equipe de 30 pessoas para gravar por 5, 6 dias para um lugar, aquilo vai estar dando oportunidade para aquela região se desenvolver. E se você faz isso com constância, se você leva grupos de pesquisa com constâncias para aqueles lugares, se você é o mesmo poder que você leva para o turismo. Eu acho que as pessoas não entendem isso, que não é só o turismo das regiões que vão estar dando uma oxigenação para aquela economia. Você levar também grupos de pesquisa, você levar também sua produção artística para lá, você levar, literalmente, gente, grupos de pessoas. É isso que vai fazer essa oxigenação de uma forma orgânica, né? E aí você me põe a bola na marca do pênalti para eu chutar de novo, né? E trazer como referência essa cineasta e essa mulher que é tão comprometida, tão apaixonada, tão amante pela arte cinematográfica, que é a Faia. As obras mais recentes dela fazem exatamente isso. De Joinville, é uma das cineastas que tem um olhar muito, muito amplo, né? No sentido de pegar pouco dinheiro e fazer ele se espalhar tanto de todas as formas, né? Açúcar, na Ilha do Morro do Amaral, que aconteceu lá na produção desta obra, foi uma coisa incrível para aquela comunidade, né? Robin, no Morro do Meio, né? Uhum. Uma outra obra, né? E aí é isso que ela tem um olhar assim. Também é professora, uhum, né, na área cinematográfica, e a gente precisa de produtores e cineastas que tenham este olhar, né, tão focado nas periferias, cadeia, né? No todo, como tem em Faia, né? Então, eu concordo contigo, é isso mesmo. Mas vou dar um pouco de tempo para vocês. Interessante você ter trazido o nome dela, porque ela já participou aqui num programa nosso, acho que foi o 3 ou 4, não lembro agora. E foi uma conversa bem legal e, com certeza, ela é uma das figuras mais, assim, proeminentes da cena do cinema joinvilense, assim. Mas, bom, você falou ali do movimento ODS Santa Catarina, né? Amanhã é o evento. Isso. Uhum. Eu sou coordenador de recursos e projetos do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, que Santa Catarina é uma referência nacional, né, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. E nós estamos organizando, então, aqui, fazendo acontecer aqui em Joinville. Começa amanhã. Não, vai ser aqui em Joinville mesmo. Aqui em Joinville, pela primeira vez, uhum, o 4º Fórum Brasil ODS. Os 3 primeiros fóruns aconteceram em Florianópolis. E este ano nós trouxemos para Joinville. Então, começa amanhã, já não tem... um mês atrás já não tinha mais inscrições abertas, né? Estávamos com um volume de mais de 200 pessoas e empresas na fila rezando para que alguém desistisse para poder estar lá. Então começa amanhã e termina no sábado, e aí é um evento
onde o tema deste ano é o clima, né? E esse caos ambiental. Então, será um evento que vai projetar Joinville nacionalmente e internacionalmente, que está acontecendo aqui em Joinville e que tem então, como foco esses 18 objetivos para a gente tentar deixar um futuro aí, digno, né, sustentável para as gerações futuras, né? Vão ser palestras? Palestras, oficinas, né, debates, feiras, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, eu estou pessoalmente organizando isso, saindo daqui eu vou me dedicar. Eu estou coordenando um momento que será marcante, que é no sábado ao meio-dia, no encerramento, antes do fechamento da carta do Fórum Brasil ODS, que vai para a COP30, né? Nós teremos também a Carta da Terra das Crianças do Fórum Brasil ODS, né? Onde nós teremos no palco, então, crianças representando essa diversidade, né, que essa é uma outra preocupação do Movimento Nacional ODS. Então, teremos criança filha de imigrante, criança indígena, criança deficiente visual, criança neurodivergente. Então, estas crianças, né, vão ler lá esta carta no público, vão assinar esta carta e ela vai acompanhar a carta do fórum que vai à COP30, né? Então, eu estou tendo a honra de estar liderando este grupo de crianças lá pela minha habilidade de dirigir, né? Então, professor comigo de oratória, né? Liderança. Então tem um pouco a ver aí também, né? Tem um pouquinho. Uma coisa que eu achei que eu vi no seu Instagram lá mudando completamente de assunto aqui, é o retorno da FenaChope. Inclusive veio aqui na sessão ordinária, ontem veio o Laércio, né? Isso mesmo. Representante veio falar também aí da FenaChope e me fala como é que vai ser isso aí. Legal. Eu estou, desde o princípio deste retorno, eu estou gestor executivo de comunicação da FenaChope, né? E nós decidimos, então, depois de 22 anos dela parada, trazê-la de volta. Decidimos isso faz um ano, e faz um ano em que nos reunimos semanalmente, né, o grupo do Instituto FenaChope Joinville, para trazermos de volta esta festa, que é uma festa que, desde que ela deixou de acontecer, vocês não tiveram oportunidade de participar, né? Não, mas eu lembro da música. Porque já faz 22 anos, acho que a Vitória nem tinha nascido ainda, né, Vitória? Eu cheguei um aninho atrasada. Então, e ela começou em 1988, a última edição foi em 2003, só que ficou aqui uma sensação de perda muito grande da comunidade joinvilense da festa não acontecer mais, né? E nós a estamos trazendo de volta estimulados pela comunidade, né? Houveram algumas tentativas de fazer uma festa substituta, a maioria delas, inclusive, apoiadas pelo poder público. Nenhuma delas vingou, não conseguiu se firmar, né? E agora a gente está trazendo de volta, então, aquela que foi sucesso. A FenaChope foi, nos seus 18 anos, nos seus 16 anos, a segunda maior festa da tradição germânica do Brasil. A primeira era Oktober e a segunda era a FenaChope, que quase sempre a gente começava um dia antes da Oktober e terminava um dia depois, né? Foram quase 3 milhões de pessoas que passaram pela FenaChope, né? Nós temos aí muitas crianças que estão aí com 21, 22 anos, que os pais se conheceram na FenaChope, casaram-se, que hoje estão aí os filhos da FenaChope, né? Então foi um evento muito focado na cultura, né? na cultura germânica, mas para a família, né? Então tinha um diferencial muito grande das outras festas, e aí decidimos trazer de volta. Um desafio muito grande mesmo. E aí nós unimos então a experiência, né, nossa de 22 anos atrás, dos 16 anos de festa de sucesso que foi a FenaChope, que naqueles 16 anos contou com o apoio total e restrito de todo o poder público, prefeitura apoiando com
tudo aquilo que ela tinha condições de apoiar, de infraestrutura de apoio, Câmara de Vereadores, os vereadores todos, virou uma festa referência e uma festa que a população e os políticos defendiam mais do que o Jeque, era uma coisa incrível. Se tivesse que optar entre Jeque e FenaChope, o pessoal ficava com a FenaChope. FenaChope foi muito sinônimo da cidade. Muito. E é isso que a gente quer resgatar e trazer de volta. Então esse ano vai ter FenaChope. Vai ter FenaChope e ela começa... ela vai acontecer no último fim de semana de setembro, dia 25, 26, 27 e 28. Meu aniversário. Então vai comemorar lá. E eu né? vou estar de férias. E no primeiro fim de semana de outubro, dia 3, 4 e 5, né? Então vai ser lá na Sociedade Rio da Prata este ano, que foi onde tudo começou, lá em 88. Então retornamos para lá. É um evento maravilhoso, se vocês olharem lá no 3D, né? Como vai ficar, serão mais pavilhões na entidade, ao lado da entidade. E aí depois a pretensão é trazermos de volta para a casa oficial da FenaChope, que sempre foi a Expoville, né? E aí para o ano que vem aí ela vem muito maior, com feiras, com congressos e muita coisa bacana. E o que a gente quer é isso. Nosso desafio, Pedro, é fazer com que a FenaChope seja, de novo, a segunda maior festa germânica de Santa Catarina. A gente não quer ser o primeiro, não queremos nunca competir com a Oktoberfest, porque ser líder custa muito caro. Né? Então deixa a Oktober com a liderança e nós vamos ficar na vice-liderança, esse é o nosso desafio. Tá certo. Cara, eu queria agora te fazer, também mudando completamente de assunto, eu queria falar um negócio um pouco mais filosófico, que eu citei lá no comecinho, e eu disse que eu ia falar isso depois, que é no seu Instagram ali na bio tá assim, ó, empreendedor social polímata nexialista. Fala 3 vezes rápido. O que é isso? Polímata nexialista. A polimatia é a capacidade de você dominar, né, conhecimentos, habilidades nas mais diversas áreas. Né? Um bom jornalista, ele deve ter conhecimento de praticamente tudo para ser um jornalista. Né? Vocês sabem disso. Né? Tanto é que se eu vou entrevistar alguém que a especialidade é endometriose das focas do Oceano Índico, eu nunca ouvi falar disso, eu vou ter que estudar isso, que é para eu poder fazer as perguntas certas para o especialista. E eu acabo, então, adquirindo conhecimento deste tema. Né? Então, a minha atividade profissional acabou me permitindo ter um conhecimento geral muito amplo, né? E eu gosto muito de ler, Então, a minha polimatia, né, ser um polímata, de conhecer ter conhecimento de vários temas, também se deu por conta disso. Né? E o nexialismo é a capacidade de você juntar estes conhecimentos e fazer com que eles se agrupem para que te deem algum retorno de um objetivo específico. Né? Então, eu na minha carreira como estudante, como ambientalista, como empresário, eu fui buscando... Eu sou cineasta, eu sou produtor cultural, eu sou ambientalista, eu sou jornalista, eu também sou pai, eu também sou empresário, eu também sou professor de oratória. Essas coisas todas, elas vão se juntando, né? E, por exemplo, a minha atividade empresarial que eu comecei lá já tem mais de 30 anos, né? E comecei como consultor na área de qualidade e produtividade. Ela foi se modificando, foi agregando valor, e aí juntou a minha luta como ambientalista, a minha luta como jornalista, a minha luta como empresário, né? E eu me tornei um produtor cinematográfico, onde a minha especialidade é o documentarismo cinematográfico. Né? Então tem vários conhecimentos juntos que me permitiram,
né? E agora na própria FENACHOP, eu estou usando muito, eu estou usando a minha capacidade de liderar, porque tem muito conflitos, né? O meu domínio de comunicação como gestor de comunicação, né? O meu domínio administrativo como gestor administrativo, tudo isso. E não há dúvida do sucesso da FENACHOP e do retorno dela também por isso, né? Que são vários conhecimentos acumulados colocados a serviço deste retorno desse empreendimento. Ou seja, o convite, a provocação para a gente que está aí na área da produção cultural, busquemos a polimatia, né? Sim. Sempre estar aberto a novos conhecimentos, sempre pesquisando, sempre estando ativo na área para você conhecer mais. É o produtor cultural, porque ele produz cultura, e aí ele vai produzir cultura na área do teatro, que eu já estive envolvido com ele, na área do cinema, na área da música, na área do folclore, sabe? Então, essas visões, né, permitem que ele possa atuar em qualquer área dessa, né? A polimatia no produtor cultural é um pré-requisito também, né? Com certeza. Então, não sei se consegui responder o que é ser um polímata anexialista, né? Conseguiu, acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Mas eu queria também, a gente gosta muito de encerrar assim, o bloco com nossos entrevistados falando sobre o que o convidado consome de cultura, né? Que a gente tá falando muito sobre isso, então a gente queria te fazer uma pergunta assim, meio que o que você anda lendo, o que você anda escutando, assistindo filmes ou séries, alguma coisa que você anda vendo ultimamente que te chamou muita atenção ou que te marcou de alguma forma na sua vida? Alguma recomendação para o pessoal? Alguma recomendação para o pessoal? Eu consumo bastante cultura, né? Agora menos, mas eu quase todo fim de semana, ou de 15 em 15 dias, eu estava em São Paulo, numa época em que Joinville tinha pouca coisa para oferecer de cultura. Mas agora Joinville tem muito. Então, eu não perco a oportunidade de estar lá no teatro, né? Na Jote. Na Jote, o nosso teatro hoje, o que a gente tem de produção de excelente qualidade é uma coisa incrível, né? Eu sou um consumidor ávido de séries da Netflix, né? E aí assisto, eu gosto muito da ficção científica, leio muito. Eu vou sugerir um livro que eu li recentemente, chama-se Colapso, é ótimo, uma ficção científica ótima, né? Mas eu estou lendo agora um conjunto de 6 livros que eu li quando eu tinha lá meus 20 anos. E eu decidi ler agora, aos 66, para ver como é que é a percepção, né? As mudanças. Duna? Ficção científica, que é aquele filme aquela série de 6 livros do J.J. Benítez, Operação Cavalo de Troia, que é aquela ficção maravilhosa que eles conseguem voltar lá e acompanhar Jesus na crucificação, né? E aí, então, quando eu li aquilo, tinha um olhar. Agora eu estou lendo, eu tenho um outro olhar completamente diferente. Dá para ver ali que tem, né, uma tentativa de manipulação muito grande de alguns interesses, então é um outro olhar. E aí estou lendo, estou no 3º livro, agora de novo, lendo de novo, né? 30 anos depois, os mesmos livros. Mas o que eu tenho lido muito, muito, muito mesmo, e que é maravilhoso, é que eu tenho uma filhinha que fez 7 anos agora no dia 11, né? Parabéns. Eu sou um pai de 67 anos com uma filha de 7, e foi uma coisa muito incrível, porque aos 50 anos eu fiz uma vasectomia. Uhum. E 10 anos depois uma reversão natural. E aí uma bebezinha, uma criaturinha que sou apaixonado por ela, né? Inclusive, amanhã ela estará comigo. Ela participou dos 4 fóruns Brasil ODS desde bebezinha. Ela, inclusive, se tornou símbolo bebê ODS, né? Nacional. E ela vai estar lá, ela vai estar liderando o grupo no sábado. É a mascote do evento. Junto com outras crianças. E aí eu estou lendo muito com Yamira, né? Minha filhinha de 7 aninhos agora. Historinhas, ela já é uma leitora, já é ávida, nós somos clientes semanais da Biblioteca Pública Municipal de Joinville, a gente pega toda semana 4, às vezes 8, às vezes 12 livros por semana, então estou lendo muito histórias infantis, e aí é uma delícia essas histórias infantis, porque elas são ótimas, né?
E aí um cuidado que eu também tenho, porque as histórias sempre nos levam, né, para algum conceito de valores e preconceitos, então também faço. Mas as produções culturais de Joinville estão muito boas. Agora tem o Animaneco chegando aí, né? Sim. Que é uma coisa maravilhosa, né? Então, e aí, estimulado ainda também pela Iamira participa de todos os Animanecos, né? O Animaneco e, assim, notícia de primeira aí, a gente vai estar levando algumas produções universitárias aqui de Joinville lá pro Colmeia, lá em Blumenau. A gente vai conseguir levar produções de cinema e de animação que foram produzidas ali na Univille, lá pro evento do Coletivo Colmeia, lá no centro de Blumenau. Então, assim, mostrando realmente que a gente tá aí, estamos existindo e circulando, né? E o filme nacional tá aí, né? Nós, cara, conseguimos o nosso Oscar, trazendo cada né? vez mais, né? A gente tá com 3 filmes nacionais em cartaz aqui no cinema em Joinville, e isso é uma coisa que, assim... Inédita, né? Quase, E, assim, o dia inteiro cartaz cheio, a gente só precisa levar esses filmes pra noite, eu acho, pra facilitar pro trabalhador. Mas a gente tá com A Mãe do Ano, a gente tá com... Esqueci o nome agora. Mas estamos aí com algumas obras que estão aí de mais fácil acesso, né? Para quem quer entrar um pouquinho mais nessa questão do cinema brasileiro. Então, o filme nacional está passando um momento áureo, se recuperando de novo e não tem como... Tá em alta visibilidade. Qualquer um que esteja em cartaz tem que ir, porque vale a pena, e a produção cinematográfica brasileira é de altíssima qualidade, né? Temos Oscar, é um monopólio, uma manipulação para ficar sempre lá com os estadunidenses, e o Brasil conseguiu o seu. Então, não é fácil furar essa bolha, né, porque não tem como, né, não tiveram como não admitir que tínhamos um excelente filme competindo. Sim. Né? E Altamir, quais os projetos ou as causas que você ainda quer abraçar nos próximos anos aí que vem? Sim, sabe que eu tenho várias, né? Uhum. Eu acho que eu não me canso disso, né? Mas minha próxima obra que eu vou investir agora todas as atenções, a partir do ano que vem, por enquanto agora é FenaChope, não me dá tempo, mas é a produção, né, de 206 ilhas. Tá? A gente tem que mostrar para o mundo que a Baía Babitonga é um dos recursos naturais, turísticos mais belos do planeta Terra, que daí a gente sensibiliza a turma lá de fora, aí a turma daqui de dentro, porque quem está na ilha não vê a ilha, né? Tu tem que sair da ilha para ver a ilha, né? Então, de fora vem, aí a turma daqui, realmente, a gente não estava olhando, vamos sair para olhar. Então, a gente precisa dar esse valor que tem. Então, esse é o meu desafio como ambientalista e documentarista cinematográfico. Né? Uhum. Mas tem uma outra obra que eu também estou investindo no projeto dela, que é a produção de um documentário chamado Paternidade Grisalha. Porque ter sido pai aos 60 anos, aí fui descobrindo que a gente sofre muito bullying. Há um processo de preconceito muito grande num pai nesta idade. E isso está sendo muito comum, muito mais comum do que se imagina, de pais nesta idade. O meu caso não foi pensado, né? Foi uma situação totalmente involuntária, mas hoje, passando o que eu estou passando, se eu pudesse voltar atrás, eu iria querer ter, né? Porque ser pai nessa fase da vida é a melhor coisa do mundo. É um outro jeito. Eu tenho uma filha de 40 anos que está morando na Costa Rica, que foi minha primeira filha, e tenho uma filha de 6 anos, e o jeito de educar é completamente diferente, porque a minha polimatia e o meu nexialismo estão me ajudando muito a dar uma educação muito diferenciada e muito mais inteligente para a Iamira do que eu fui capaz de dar para a Jéssica, né? Então, esta é uma outra. Trazer de volta e consolidar a FenaChope como a segunda maior festa de Santa Catarina. Este é um outro desafio meu que já está mapeado até 2030, tanto é que já reservamos a Expoville para nós até 2030, a partir do ano que vem. Então, este é outro desafio, né? E um outro que é ajudar o máximo que eu puder
os jovens que estão se envolvendo com a área da cultura no sentido de socializar esta minha experiência com a área cultural, né, para que a cultura realmente se consolide como uma área que vá alavancar Joinville, que tem um potencial incrível de produção artística, cultural, mas que ele fica num segundo plano porque é uma cidade industrial, né? Joinville se orgulha de ser a cidade mais industrializada de Santa Catarina, a terceira maior do sul do país, industrializada, né? A terceira mais rica, mas a gente tem isso, dá para conviver tudo junto, né? Nós podemos ser a cidade mais industrializada do estado e também a mais cultural do estado, por que não, né? Dá, né? Então, esse é um outro desafio meu. Altamir, agora é a hora do seu jabá. Quais são suas redes sociais? Como é que a gente faz para encontrar seu trabalho, para assistir seus curtas, seus documentários? A minha produção artística e cultural está toda lá na internet, né, no sítio virtual que é da IP, né, que é www.ipproduções.com.br. A única obra que não está lá ainda é o Palavra Presa, porque ainda está em circuito. Está em circuito, mas as outras já estão todas lá, Maré de Conflito, Anas, o Marinheiro do Rio Cachoeira, né? Estão todas lá, Licença Poética, obras belíssimas. Licença Poética, só para ajudar, foi um curta que nós filmamos inteiro dentro da penitenciária industrial. Foi uma experiência incrível e conseguimos isso numa penitenciária de segurança máxima lá, por conta de uma construção que eu, né, como jornalista e que a minha produtora tinha, né, de poder entrar com set de filmagem e equipamento dentro das células, né, como a gente entrou, né? Então, e que desdobrou no Palavra Presa, no longa-metragem, né? Nossa, até lembrei daquele documentário do... Como é que é o nome do... Zaratustra ainda fala. Zaratustra ainda fala. A gente tem muito essa questão da produção documental aqui em Joinville sobre a questão penitenciária, e isso demonstra que também é uma urgência que a gente tem que tratar, né? Uma urgência e também até uma questão de que demonstra um certo exemplar, porque demonstra também que Joinville está tendo essa preocupação da ressocialização e da inserção cultural dentro das penitenciárias, né? É uma preocupação que o Estado tem. E que isso coloca também o estado de Santa Catarina e os municípios num papel um pouco exemplar. Você lembra o nome dele? Eu vou procurar, mas... Do realizador? Era o Zaratustra ainda fala. Ele, enquanto ele estava preso, e aí os próprios... ele criou uma equipe lá dentro com os próprios detentos e registrou a vida deles. E aí um era operador de áudio, o outro fazia luz. E foi a pré-estreia lá na Mostra Joinville Faz Cinema. Foi assim, um documentário incrível, assim. Me lembrou agora. O Licença Poética resgata esse projeto que é referência nacional e internacional de Joinville, que é a leitura na remissão de pena. Né? E aí lá no Licença Poética a gente tem lá imagens, inclusive, do lançamento de um livro escrito pelos presidiários que se tornaram leitores dentro da penitenciária, presidiários que nunca tinham lido um livro na vida e que se tornaram autores, escreveram e lançaram um livro. Então tudo isso está lá na obra, né? Na Licença Poética. Inclusive nós tivemos a oportunidade de botar frente a frente, que foi uma coisa muito incrível que a diretora conseguiu colocar. Nós colocamos um presidiário de frente e os dois conversando dentro do presídio com o autor da obra que ele leu. Cara, foi muito bom. Isso está no filme. Muito bom. É fantástico, fantástico. Trouxemos o autor da obra até aqui para isso, né? Então, vale a pena. Fantástico. Luiz Fernando Machado, diretor, realizador de Zaratustra ainda fala, e também entra muito nessa questão da ressocialização, da importância da cultura, da leitura e da educação para os detentos, e dessa questão da ressocialização e até, enfim, diversas outras questões que entram em documentários como Palavra Presa e Zaratustra ainda fala. Mas então, Altamir, muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter aceito o nosso convite. Foi uma conversa muito boa.
uma troca de ideia muito legal. E o Ouvindo Olhares vai ficando por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, @Rádio Câmara Joinville. Siga a gente também no @Câmara Joinville para ficar por dentro sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Nosso episódio também fica disponível no Spotify. Acho que eu esqueci de alguma coisa? Não. Acho que é isso, né? Sim. Eu agradeço vocês dois. Muito obrigado pela sua presença hoje, Altamir, e sempre estaremos aí com os convites abertos também, para caso o senhor queira voltar, para produções futuras, para quando sair o 206 Ilhas, né? Então, a gente tá sempre aí de braços abertos. Voltarei. Então é isso, um abraço e até a próxima. Esse programa foi uma produção do jornalismo da Câmara de Joinville. Fale com a gente pelo e-mail jornalismo@cvj.sc.gov.br.